Qualquer pessoa que tenha capacidade para exercer os atos da vida civil pode aderir à arbitragem, pode escolher a arbitragem como um meio para a resolução do conflito. E como que isso é feito? A pessoa vai firmar um compromisso arbitral, isso se dá em geral no âmbito de um contrato, e por meio de uma cláusula compromissória em que as partes convencionam como que a disputa vai ser resolvida entre elas. Pode ser objeto da arbitragem tudo que envolver direitos patrimoniais disponíveis. Isso significa que questões envolvendo direito de família, questões envolvendo personalidade, questões envolvendo crimes, esse tipo de questão não pode ser objeto da arbitragem. Então, apenas sobre aquilo que eu posso dispor e em relação a direitos patrimoniais é que pode ser discutido no âmbito de uma arbitragem. Como funciona o procedimento arbitral? Existem inúmeras câmaras de arbitragem que as partes podem escolher para conduzir o procedimento em caso de uma disputa decorrente desse contrato. À medida em que a sociedade se tornou mais complexa, os conflitos se tornam mais complexos e, naturalmente, são necessárias soluções mais sofisticadas para lidar com esses conflitos mais complexos. Então, se antes era o sujeito escolhido pelas partes, foram surgindo naturalmente órgãos privados que se especializaram em lidar com esse tipo de processo, que obviamente desenvolveram técnicas, desenvolveram em primeiro lugar um regulamento, ou seja, um conjunto de regras para aquele procedimento, contrataram profissionais para administrar, porque obviamente não basta decidir, é necessário administrar, existe uma série de medidas que devem ser tomadas em paralelo, em conjunto, aquilo que é decidido pelos árbitros, e desenvolveu, por fim, um corpo de árbitros, criou um corpo de árbitros, convidou profissionais de reputação ilibada, de conhecimento notório entre os pares, para criar o que é fundamental na arbitragem, que é a confiança. Se eu elejo um órgão, qualquer que seja, para decidir sobre eventual futuro que eu tenha com a parte contrária, é porque eu confio naquele órgão. Então a essência, e esses órgãos eles vivem fundamentalmente da confiança que eles geram na parte contrária, e essa confiança é gerada basicamente pelo corpo profissional que eles possuem e pelos árbitros que eles convidam para integrar normalmente, nem todos fazem isso, mas muitos fazem um corpo de árbitros. E o procedimento, diferentemente do que acontece no processo judicial, que é um processo mais rígido, que é um processo cheio de minúcias, que é um procedimento cheio de regras, o processo arbitral ele é mais fluido, ele é mais solto, ele segue sim, obviamente, a lei de arbitragem e segue o regulamento da respectiva Câmara, mas ele não segue o Código de Processo Civil. Então, juntamente ao regulamento e a lei de arbitragem, surge aí naturalmente as ordens processuais emanadas pelos árbitros, que muitas vezes decorrem de um entendimento prévio entre as partes. Muitas vezes as próprias partes que já estão habituadas, os advogados já estão habituados com litígios arbitrais, eles mesmos decidem, e existe aí até um costume de um respeito, de uma consideração, de uma boa-fé, que é mais clara e é maior do que aquela vista no judiciário, porque no judiciário o próprio Código de Processo Civil resolve, mas na arbitragem muitas vezes os próprios advogados eles conversam e eles decidem em conjunto como funcionará o procedimento e como eles entendem que aquele procedimento vai ser direcionado de modo a dar uma solução melhor para o problema, de modo a possibilitar que as partes apresentem suas alegações e suas provas de forma adequada e de modo a possibilitar que esse conjunto chegue da melhor forma possível para a decisão dos árbitros. É óbvio que se os advogados eventualmente não concordarem, se não chegarem a um entendimento, ou se for necessário um direcionamento mais claro, os árbitros têm o poder de fazer esse direcionamento, desde que, mais uma vez, observem o regulamento da respectiva Câmara, a lei de arbitragem e sempre, mais importante de tudo, o contraditório e a ampla defesa. Os custos dessas câmaras acabam por variar. Existem câmaras mais caras, existem câmaras mais baratas, e uma coisa que influencia muito no custo é o procedimento que vai ser adotado. Existem hoje procedimentos expeditos que simplificam o rito da arbitragem, e o número de árbitros também. Em geral, as partes escolhem 3 árbitros ou podem escolher um árbitro, e isso, logicamente, vai refletir também no custo.
Se comparado com o Poder Judiciário, a arbitragem tem uma tendência a ser mais cara. Os custos com a Câmara são mais elevados. Em geral, o custo com a perícia costuma ser mais elevado. Mas a gente vem notando uma tendência também do Poder Judiciário de implementar aumentos de custos. Em São Paulo, recentemente, também a gente teve uma alteração de regulamentação em que houve um aumento expressivo das custas processuais. Então, embora ainda a arbitragem seja mais cara, de fato, a verdade é que o judiciário também tem se mostrado uma alternativa bastante custosa para as partes.